17ª aula, primeira aula de integração, terceira parte. Integração numérica. Vamos ver qual é a ideia principal. A ideia básica da integração numérica é a substituição da função f por um polinômio que a aproxime razoavelmente no intervalo AB. Assim, o problema fica resolvido pela integração do polinômio. Fórmulas de Newton-Cotes. A ideia nesta abordagem é que um polinômio interpole a função f em pontos do intervalo AB igualmente espaçados. Não precisava ser assim em princípio, mas nós só vamos examinar o caso, ou os casos, em que os pontos do intervalo estão igualmente espaçados. Delta 1x igual a delta 2x igual a delta 3x, etc., igual a delta nx. Considere a partição do intervalo AB em subintervalos de comprimento h. Todos os delta e x têm tamanho dado por b menos a dividido pelo número de subintervalos. E a gente chama isso de h. As fórmulas fechadas de Newton-Cotes, que são o que nós vamos tratar 4 casos aqui, são fórmulas de integração desse tipo. A integral de a até b de f de x dx, podemos tomar o a como x0 e o b como xn, é dado por a0 vezes f de x0, mais a1 vezes f de x1, etc., mais a n vezes f de xn, que nós representamos dessa forma condensada do somatório, onde os coeficientes AI são determinados de acordo com o grau do polinômio aproximador. O primeiro método de integração que nós vamos ver é a regra dos retângulos. Seja o intervalo AB no eixo x, que é particionado em n subintervalos, xi, xi mais 1, ou xi menos 1, xi, tanto faz. Com x0 igual a e x0 igual a b, e o passo, como nós vimos, é b menos a dividido pelo número de subintervalos, ou o número de pontos menos 1, tanto faz. Seja f uma função contínua nesse intervalo, cuja integral não coincida. O nosso objetivo é calcular essa integral de a até b de f de x dx pelo cálculo da área dos retângulos. Esses podem ser considerados de 3 maneiras diferentes. Primeiro, calculando a área de cada retângulo, tomando a altura como a imagem do primeiro ponto de cada subintervalo. Então aqui, x0, x1, a altura é dada por f de x0. No segundo retângulo, a área é dada considerando a altura como f de x1. E no último retângulo, a altura é dada por f de x2. Pode ser diferente. Não tomando o primeiro, mas o limite à esquerda, mas à direita. Ou seja, a altura do primeiro retângulo é dada por f de x1, do segundo por f de x2 e do terceiro retângulo por f de x3. Aqui considerando, lembrando, x0, x1, x2 e x3. E pode ser pelo terceiro caso, em que nós consideramos aqui os pontos médios. Aqui, por exemplo, a altura é dada pelo ponto médio. Aqui tanto faz representar por x0 barra ou x1 barra, depende do livro. Mas o ponto médio, vamos chamar, por exemplo, x1 barra. Aqui é o x2 barra e aqui é o x3 barra. Esse tipo de construção se aproxima mais rapidamente do valor correto da integral do que desta forma e desta forma. Eu não estou provando, eu estou fazendo matemática com as mãos, eu estou dizendo o que é intuitivo por essa construção. Tá? A gente espera que essa converja mais rápido. Mas dado um número muito grande de pontos com uma curva suave, eles concordam razoavelmente.
os cálculos feitos dessas três maneiras são aproximadamente iguais. Mas, de qualquer forma, você tem uma convergência mais rápida, considerando o cálculo da área tomando a altura como a imagem do ponto médio. Em geral, quando falamos em regra dos retângulos, estamos nos referindo ao terceiro caso. A soma das áreas dos retângulos será uma aproximação de integral de x0 a xn de f de x dx. O que nós fazemos é dividir em subintervalos. Então, a área total sobre a curva é dada pela soma das áreas dos subintervalos, e nós aproximamos a área sobre a curva como a área do retângulo. Então, essa integral é aproximada como somatório de igual a zero até n-1, ou seja, a soma sobre n subintervalos de f de x e barra vezes h. Onde aqui, por exemplo, o ponto médio entre x0 e x1 está sendo considerado x0 barra. Tem livro que representa como x1 barra, tanto faz. É o ponto médio entre x0 e x1, por exemplo. E h, como nós vimos, que é a distância entre x0, x1, x1, x2, etc., b menos a sobre o número de subintervalos. E RI é a área do retângulo I, que é dado por h vezes a imagem do ponto médio do subintervalo. Então, escrevemos esse somatório dessa forma, o h atravessa o símbolo somatório e abrimos o somatório. A imagem em x0 barra, mais a imagem de x1 barra, etc. Até xn-1 barra, considerando os n subintervalos. Exemplo, calcule a integral definida, integral de 0 até 2, de menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Considere 8 subintervalos. Tá? Então, nós temos 9 pontos, 8 subintervalos. O primeiro passo é calcular o h, a distância entre os pontos, que é a mesma entre todos os pontos. 2 menos 0 dividido por 8 é 0,25. Segundo passo, calcular x0, x1, x2, etc. Então, nós temos 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2. Nós temos os 9 pontos. Com 9 pontos, nós vamos calcular os pontos médios. Ou seja, x0 barra, 0 mais 0,25 dividido por 2. x1 barra, 0,25 mais 0,50 dividido por 2 e assim por diante. Nós vamos executar essa soma que está aqui e multiplicar por h, que a gente já sabe quanto vale. Então, construímos os pontos médios e calculamos as imagens. Com a máquina de calcular, a gente obtém esses números até a sexta casa decimal. Somando e multiplicando por 0,25, encontramos 5,34375. Que, dado esse método grosseiro, que é a soma dos retângulos, e dado o número de pontos, observe o resultado como é bom. Essa é a integral, 0 até 2, a gente sabe fazer, menos x ao quadrado mais 2x mais 2, né? Qual é a função cuja derivada está no integrando, é essa, e calculamos entre 2 e 0. Esse valor substituindo o 2 menos substituindo o 0 nessa expressão. Obtemos 5,3333. Quando calculamos o erro relativo, quer dizer, o módulo da diferença desse valor por esse. Dividido por esse valor e multiplicado por 100, a gente tem um erro relativo percentual de 0,2%, que é bem pequeno, dado o número de pontos que nós consideramos. Próximo passo, implementar esse programinha, onde nós precisamos chamar aqui a função que vai ser integrada, que é dada por esse arquivo aqui. Chame esse arquivo. E, segundo programinha, procure montar um programa em que, em vez de chamar a função, lê a função de um tabelamento.
como se a gente fazia na interpolação, lia um tabelamento. Aqui, só que não vamos interpolar, aqui nós vamos calcular a área. Tá? Então são 2 programas. E resolver esse exercício. Resolvam na mão com a máquina de calcular pelo menos uma vez e resolvam através do programa. Por favor. Essa é a resposta. Fim da aula.